Queridos, há pouco mais de uma semana o Senhor tem me incomodado a respeito de um tema, e quando eu digo incomodado é no bom sentido, e de forma muito constante ele tem dioturnamente falado ao meu coração e me feito refletir sobre a piedade, sobre o que é uma vida piedosa, sobre o que é um cristão piedoso, a prática da piedade. E poucas vezes, nos meus 20 e poucos anos de cristianismo, eu me lembro do Senhor me incomodar com uma maneira tão forte a respeito de um tema. E entendendo que o Senhor queria falar comigo naquele sentido, e depois dele ter falado comigo, ou seja, me levado a refletir e aprender o que eu precisava, aquilo continuou forte no meu coração. E quando então eu recebi o convite do presidente, eu senti que isso é o que eu deveria compartilhar com os irmãos, para que, à medida que o Senhor assim entenda, cada um de vocês possa desenvolver essa piedade. Hebreus capítulo 12, versículo 28. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça, pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e temor. Algumas tradições vão dizer: servimos a Deus de modo agradável com piedade. Quem tem essa tradução aí? Tem uma tradução que ao final aqui troca reverência e temor por piedade. Queridos, se nós fizermos aqui um ping-pong, pergunta e resposta rápida, o que é piedade? Assim como acontecia comigo, acredito que 90% de nós vai pensar caridade, compaixão, algo voltado para esmola, que é um conceito que vem por séculos sobre piedade. Pensando sempre em ajudar alguém, em ser alguém caridoso. Porém, a piedade não é só isso. Ela não se resume à mediocridade de uma ajuda ao próximo, a uma vida de caridade. Não que não seja importante, mas um conceito tão divino, tão amplo, tão abrangente, não pode ser resumido em uma única só coisa. Calvino diz que a piedade é uma adoração sincera, um conhecimento verdadeiro, a fé salvadora, um temor filial, submissão e amor reverentes. É amar a Deus como Pai e o temer e o reverenciar como Senhor. Seria simples assim. Mas na prática, no nosso dia a dia, no nosso cotidiano da vida cristã, a prática da piedade é mais difícil. A prática da piedade é algo que nós somos sabotados, talvez, por nós mesmos nessa prática, porque ela não é algo fácil. Embora a palavra vá nos garantir também lá no livro de Timóteo, capítulo 6, não me recordo o versículo, que ao viver uma vida piedosa, viveremos os frutos disso. Ela também vai dizer, lá em 2 Timóteo 3,12, ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus, serão perseguidos. E vindo para cá, eu ainda até me lembrei de algo que a gente fala muito aqui, que é ser o crente fofinho. O crente fofinho de hoje, ele não quer ser perseguido. O crente fofinho que está lotando as igrejas hoje, ele quer ouvir uma palavra motivacional, ativacional, que toca o seu coração, que toca as suas emoções, que faz ele sair de lá de certa forma aliviado, que é diferente de sair de lá arrependido, contrito, quebrantado.
E a vida piedosa, a Bíblia nos diz, vai nos levar a ser perseguidos. E o que é ser piedoso? Levar essa vida de piedade. Primeiro é ter uma vida de oração constante. Cornélio, livro de Atos, capítulo 10, a Bíblia fala que ele era um homem que fazia as suas doações, dava as suas esmolas e tinha uma vida constante de oração. E ele foi ouvido pelo Senhor por conta da vida constante de oração. Então, o primeiro ponto de uma vida de piedade é a constância. Antes de nós falarmos da oração, é sermos constantes. Temos hoje muitos crentes, muitos cristãos que vivem uma vida montanha-russa. Ora estão bem, ora não. Vivem uma vida de ciclo. Um mês maravilhoso, um mês ruim, aquela montanha-russa. Ora no vale, ora no monte. Ora no vale, ora no monte. Sim ou não? E uma vida de piedade diz que nós precisamos levar uma vida constante, de oração na presença do Senhor. Uma oração constante. Uma das coisas que mais chama atenção no nosso motoclube, por onde quer que a gente passe, talvez seja a primeira pergunta que a gente escuta sempre. O que quer dizer o 57? Sim ou não? Talvez seja a pergunta mais corriqueira que nós ouvimos. E a nossa resposta é 5 minutos de oração, 7 dias por semana, em prol dos meus irmãos do clube, em prol do clube, em prol da obra do Senhor. Não levante a mão para não ser constrangido. Responda para você mesmo. Em que constância você pratica esse compromisso? De oração. Pelo clube, pela sua família, pelos irmãos. Então, uma vida piedosa é uma vida constante de oração. Durante o dia, quantas vezes você lembra de orar ao Senhor, de falar com o Senhor, de pedir discernimento sobre algo, dos assuntos mais corriqueiros, sobre as decisões mais corriqueiras. Também Atos 10, 1, 2 vai falar lá sobre compaixão. E por compaixão eu entendo agir com misericórdia e graça para com os outros. Conceito também muito popular entre nós, compaixão, misericórdia. Não receber o que eu mereço. Graça. Receber o que eu não mereço. Quantas vezes na semana nós precisamos usar de misericórdia com alguém, de graça com alguém e não usamos? Exemplo prático. Aquela pessoa que merece uma mal resposta, que merece uma reação, que merece uma repreensão, mas nós agimos com misericórdia. Não, merece, mas eu não vou fazer. Aqui no clube, traz na sua memória quantas oportunidades você teve de usar de misericórdia para com um irmão e não usou. No seu casamento, quantas oportunidades você teve para usar de misericórdia com a sua esposa, com seus filhos e não usou. E aí logo em seguida, graça. Dar aquilo que não merece. É como meu filho apronta uma arte em casa, merece umas palmadas, um castigo, e eu não faço. Eu agi com misericórdia. Logo em seguida eu ponho ele na moto e levo para tomar um sorvete. Eu agi com graça. Vamos trazer para o nosso conceito. Quantas vezes você deixou de fazer alguém para um irmão por falar assim, ele não merece. Ah, eu até podia fazer isso assim, mas fulano não merece. Uma vida piedosa é uma vida que vive a oração, a misericórdia e a graça, uns para com os outros, diariamente. Uma vida de testemunho. Abra comigo, por favor, novamente o seu aplicativo, 1 Timóteo 3:7.
Também é necessário que tenha bom testemunho dos de fora, para que não seja envergonhado, nem caia na armadilha do diabo. Qual tem sido o meu testemunho com os meus vizinhos? Com a minha família? Qual é o testemunho que você dá em cima de sua moto, embaixo desse colete? Qual o testemunho que os de fora falam de você? Tem duas reações que as pessoas podem ter ao descobrir que você é cristão. A primeira reação é falar: o quê? Você é crente? Não acredito não. Não acredito não. E a outra reação é quando a pessoa já te pergunta: você é crente, não é? Quem aqui já viveu a experiência de estar numa fila, de estar em algum lugar, totalmente desconhecido, onde ninguém te conhece, e a pessoa te perguntar: você é crente, não é? E quantos já viveu a outra evidência? De quando falar que é cristão, falar o quê? Você é crente? Uma vida piedosa é uma vida, e aí aqui eu peço desculpa porque eu vou sempre repetir, de constância em oração, na compaixão com a prática da misericórdia e graça para com os outros, e uma vida de testemunho. Qual testemunho nós temos dado? Uma vida piedosa é uma vida de leitura e reflexão diária, que embora eu tenha anotado aqui em quarto, quinto lugar, talvez seja o ponto de partida para que tenhamos todos os outros. Quantos minutos você gastou lendo a Bíblia hoje? Quantos minutos você gastou refletindo sobre o que leu? Uma vida de reflexão à palavra, de leitura. Uma leitura não por obrigação, mas uma leitura em busca de quê? Entendimento. John Piper tem uma frase que circula aí nas redes sociais como meme, que no último dia, Facebook, Instagram e demais redes sociais vão servir para nos mostrar que não era por falta de tempo. Queridos, são exemplos talvez até chulos, simples, mas é o que rouba de nós a prática da piedade. É o que rouba de nós. Tiro por mim, se eu abrir aqui agora meu celular e ele for me mostrar as horas que eu passei nas redes sociais e as horas que eu passei no aplicativo da Bíblia, com certeza terão mais horas gastas no primeiro do que no segundo. Então não é por falta de tempo. Uma vida de piedade é uma vida de relacionamento. Relacionamento com o Senhor. E quando eu digo relacionamento, não é um relacionamento da quinta-feira, a cada 15 dias no Café com Sal, ou aos domingos na sua igreja. É um relacionamento diário, um relacionamento constante, um relacionamento contínuo, aquele relacionamento de sentir saudade. Meus queridos, eu fui profundamente constrangido na primeira vez em que eu vi o meu pastor chorar de soluçar, simplesmente ao ler as Escrituras. E eu disse: meu Deus, que paixão é essa? Que paixão é essa? Que amor é esse? Que relacionamento é esse? E é aquele relacionamento que nós deveríamos ter com o Senhor, daquele primeiro amor. Com certeza todos nós aqui já recebemos uma cartinha de uma namorada, lá em idos de 1800 e bolinha. Ou você guardava ela num lugar muito bem guardado para ler, se não tiver ela até hoje. Mas e a Bíblia? Eu quero sentir saudade de ler a palavra. Não sinto. Eu quero sentir saudade de falar: meu Deus, eu preciso ler aquilo que o Senhor deixou para mim. Senhor, me ajuda. Senhor, me impele. O Senhor me deixou uma carta. O Senhor me deixou um manual. Eu tenho que estar com saudade de ler isso. Isso é uma vida piedosa. Por último, mas não menos importante, reverência e temor. Temos vivido momentos
de trevas nos púlpitos e nas quatro paredes das igrejas, onde se pensa em tudo, menos na reverência ao Senhor. O lugar em si, as quatro paredes em si, de nossas igrejas, de nossos templos, não são diferentes dessas aqui, ou de uma quadra de esporte. Mas no momento de culto, de adoração, no momento em que estamos ali para prestar um culto ao nosso Senhor, é sim um lugar santo, sagrado, que exige reverência. Meus queridos, quando eu me converti aos 17 anos, um dia desse, ainda jovem, saindo da adolescência, fazia parte de uma igreja neopentecostal, e os jovens tiravam o boné para entrar na igreja. Parece simples. É pecado? Não. Mas era um simples gesto de reverência. E aí é nos mínimos detalhes. São nos mínimos detalhes. E essa reverência não é só lá. Sua Bíblia está onde, meu irmão? Na última gaveta do criado, aberta no Salmo 91. A reverência com a palavra, reverência com o Senhor e o temor do Senhor. Temor é diferente de medo. Como Calvino diz lá na sua definição sobre piedade, temor é um relacionamento que temos com o Pai. Amo, sou íntimo, mas respeito e temo. E é esse amor que me leva a ter o temor. Não porque eu não quero desobedecer, porque se você não faz por medo de desobedecer, é porque você não quer as consequências da desobediência. Mas se você não faz por temor, é porque você ama e não quer magoar. A maioria de nós aqui somos casados. E eu tenho certeza que muitas vezes vem na sua mente, não, eu não vou falar isso para minha esposa porque eu posso magoá-la. Sim ou não? Não, eu não vou fazer isso com a minha esposa porque eu não quero chateá-la. Ou, nossa, eu fiz isso, preciso pedir perdão porque eu chateei. E com relação ao nosso Senhor? Como está esse temor? No dia a dia, na vida prática, no simples, no corriqueiro da vida. Viver piedosamente é viver com um senso contínuo de eternidade. É saber que você não é daqui, que somos peregrinos, que isso é uma fração daquilo que o Senhor tem para nós. E que por isso, qualquer ato meu aqui em um segundo vai ficar gravado na eternidade. Nós nos esquecemos disso muitas vezes, que somos eternos e daqui a pouco estaremos com o nosso Senhor. Pode ser que para algum de nós hoje ainda. E por isso desprezamos a vida piedosa no dia a dia. Conhecimento teológico é maravilhoso. Nosso café com sal, como tem sido rico para mim, que sou recém-reformado. Tem sido maravilhoso. A busca por esse conhecimento teológico é espetacular, mas de nada nos aproveita se todo conhecimento teológico que tiver na sua mente, no seu coração, não te levar a uma vida piedosa. Você pode ter feito teologia, pós-graduação, mestrado, doutorado, estudado em Israel, pode ser tudo. Mas se todo esse conhecimento que está no seu coração, no meu coração, não nos levar a uma vida piedosa, e eu poderia elencar aqui várias outras doutrinas espirituais de uma vida piedosa, mas devido ao tempo citamos só algumas, de nada vai nos adiantar. Qual é o reflexo que os cultos que você oferece ao Senhor têm feito na sua vida, na sua família? Qual é o reflexo da sua leitura diária da palavra tem trazido para a sua vida?
Você consegue trazer aí na sua mente agora, de relance, com a ajuda do Espírito Santo, algo prático que você leu no último mês e que mudou seu modo de agir durante o dia? Sim ou não? Não precisa me responder, responda para você mesmo e mude se for preciso. Meus queridos, o Senhor me impactou com isso, porque como a palavra do Senhor diz, ela é uma espada de dois gumes. E ela rasgou a minha mente, o meu coração nesses últimos dias. Mas rasgou de uma tal forma que hoje eu me sinto constrangido de estar falando isso com os irmãos, porque o que eu disse é que eu ainda não vivo e preciso. Mas o Senhor sabe, cada um de nós aqui, que precisa ter essa semente no seu coração. Para encerrar, que a gente possa orar e pedir ao Senhor, ajude-me a ter coragem de viver nesse tempo mau a piedade cristã, sem medo de ser perseguido por isso. Amém? Abaixe sua cabeça.